Tendo em vista todo o sucateamento que a universidade ela concordou, ela riu, ela chorou de rir. Aí ela ainda falou assim, mulher, ela fez isso. Ela disse que tu tava parecendo um ovo. Mas foi que ela falou. Eu acho que ainda não falei com vocês nesse vlog. Deixei rolando um pouco de como foi minha semana. Hoje é dia 24, quinta-feira. Eu tenho estudado bastante porque tinha um projeto, tem, né? Na verdade, um projeto que ainda está em desenvolvimento, que eu poderia ter feito nas férias, que é um projeto de pesquisa, que eu me envolvi no início do semestre e eu preciso, se eu quiser participar, né, de um evento, apresentar o resumo do trabalho de um artigo até o dia 31, hoje é 24, e eu ainda não tenho nem o fichamento pronto. E é isso que eu estou fazendo ao longo da semana. Ontem eu consegui fazer muito e hoje, agora às 6 da noite, eu pretendo ficar até a hora de dormir fazendo isso daqui. Eu cheguei da faculdade, ainda estou, né, da mesma forma. E queria contar para vocês um pouco sobre as leituras de forma geral. Eu vou começar com as leituras para esse artigo. Além de artigos, né, que eu encontrei, eu estou pegando alguns ensaios desse livro do Antônio Cândido, que é Literatura e Sociedade. Eu comecei a ler um, mas acabei me interessando por outro também. O Formação da Literatura Brasileira, também do Antônio Cândido, que saiu nesse volume único, que é extremamente desconfortável. Mas enfim, e esse é o livro do último evento que eu quero participar e os trabalhos, né, das pessoas que apresentaram é o que compõe os capítulos desse livro em que fala sobre o sistema literário no século XX. Achei super legal. Então, as 3 organizadoras que tem aqui são as mesmas que estão organizando esse ano. Então, eu marquei o trabalho delas para que eu pudesse ler, ter uma noção de como é a estrutura, né, do que está sendo esperado. E também peguei um capítulo da História da Literatura Brasileira, do Alfredo Bossi. Eu acho que é esse o título. Enfim, então é isso que eu tenho lido mais, por isso que eu não apareci tanto. Mas, além disso, eu estou lendo um conto em francês do Guy de Maupassant, que normalmente nós chamamos de Guy de Maupassant, foi um autor francês, mas como é para a disciplina, né, de francês, a professora pronuncia Guy de Maupassant. Mais ou menos isso, pelo menos. E o conto é o Colas, em francês, La Parure. Eu acho que fala assim, gente, eu sofro nessa disciplina de francês, porque não sei realmente pronunciar, mas até então não foi muito cobrado da gente a pronúncia, mas a compreensão, então tá dando certo. Aí, além dessas coisas, eu estou lendo o Electra, do Sófocles. Eu estou lendo nessa edição do Expresso Zahar. Eu acho que é da editora Zahar mesmo. Essa daqui é uma tragédia grega que vai contar do Agamenon, que em algumas obras ele vem como Ulisses, que é o mesmo da Odisseia, que após a Guerra de Troia, voltando para casa, né, o que resulta aquele livro Odisseia. Aqui nós temos a filha dele e a ex-mulher. Então é uma tragédia que vai girar em torno aí dele, eu não vou falar muito, mas é questões de vingança e é para a disciplina em que nós estamos estudando Helena do Machado de Assis, porque o professor faz uma relação
desse livro com o do Machado. Aí eu já estou em 80%. Então, eu acredito que amanhã eu consiga concluir, ou hoje ainda, e contar para vocês o que eu achei. Mas eu estou achando uma leitura fácil, bem fácil. E continuo com A Relíquia, do Eça de Queiroz. Eu estou na página 62, continuo gostando bastante. Agora eu peguei ele realmente para ler. Consegui ficar só com esses dois. E tenho algumas resenhas aí para fazer. Eu tenho de Estorvo, tenho de Come Terra, alguns livros que eu li e não mostrei. Daí eu deixei também rolando para vocês no início do vídeo o unboxing do meu tablet. Eu ganhei esse tablet maravilhoso, que é o S6, né? O Tab S6. Eu achei ele lindo e ele veio assim azulzinho porque era pouco que estava em promoção no site. Se você é aluno, eu acho que só serve para alunos universitários, porque tem aquele e-mail acadêmico, aí e-mail institucional, né? Daí você faz o cadastro lá no site da Samsung, aí entra no Samsung para estudantes e compra com desconto. Ele custa 2.000 e pouquinho e com esse desconto ele saía por 1.800. Daí eu achei que compensava, hoje eu já usei na aula e eu gostei bastante. Ele é bem prático, eu consigo ler os textos e fazer as anotações, ó, como tem aqui, sabe, ó. Achei que compensou bastante. E vou usar muito aí ao longo da graduação. Eu estava bem relutante se eu comprava ou não desde o início. E agora eu decidi que sim, que estava fazendo falta, porque eu também não tenho impressora. Então tudo dependia de ir até a moça da Xerox imprimir para poder estudar, ler algumas atividades também. Então achei que foi uma compra que eu vou usar bastante, né? Eu vou agora fazer o fichamento de mais alguns capítulos, de mais algumas coisas, talvez ler os artigos porque são menores e acredito que um outro dia eu volto aqui para atualizar o vlog. Hoje já é domingo, eu vou tentar editar esse vlog e já postar hoje, agora é de manhã, ainda cedinho. Eu vim comentar com vocês sobre as leituras que eu concluí no mês de agosto, aproveitar esse vlog para já comentar e o que eu ando lendo. Sobre a pesquisa que eu falei com vocês, né, que eu estava fazendo, os fichamentos e tudo, eu consegui enviar o resumo para poder submeter para o evento na faculdade. Não sei se vai ser aceito, mas aí se for, depois eu comento com vocês. Mas é uma pesquisa sobre o folhetim, analisando a partir do livro O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, que é considerado o primeiro romance romântico nacional. Então, estou super feliz que eu consegui fazer do jeito que eu queria, ficou bem bonitinho. E agora, sobre as leituras. Em agosto eu li 3 livros e eu comentei sobre eles em alguns vlogs. Então eu vou falar só rapidamente e se eu gostei, se eu não gostei. O primeiro que eu quero comentar é Come Terra. O último vídeo aqui no canal, inclusive, eu falo sobre ele também. Gostei bastante. Ele foi escrito pela Dolores Reis, que é uma autora argentina. Eu gostei da forma como ela aborda os assuntos aqui, né? Porque ele vai falar sobre violência contra a mulher, contra a criança, feminicídios. Eu gostei bastante, ela usa elementos fantásticos. Mas para saber um pouquinho mais, daí assiste o outro vídeo, né? Li também Helena, para uma disciplina da faculdade do Machado de Assis. Eu ainda não tinha lido. Então, foi minha primeira leitura do livro e dentro da disciplina nós estamos fazendo uma releitura acompanhada, né, junto com o professor. Nessa releitura nós estamos no capítulo 8 e aí nós vamos lendo em sala, tentando analisar o que o autor quis dizer, como que o narrador se comporta, quando que é a visão do narrador ou não. É bem legal a disciplina e para ela eu vou precisar escrever apenas um ensaio de até 3 páginas. Então, eu estou gostando muito. Eu gostei da minha primeira leitura, que é o que o professor considera uma leitura mais romântica, que é como esse livro é vendido. E também estou gostando da segunda leitura, que é uma perspectiva um pouco diferente, em que o professor coloca esse livro junto com Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borbas, fazendo parte da segunda era, né, do Machado de Assis.
E o terceiro livro que eu li foi A Casa no Macerulho, que é uma fantasia infanto-juvenil e eu amei. Achei esse livro muito fofo, os personagens são super carismáticos, cativantes, você se envolve demais e foi um bom descanso, sabe? Eu demorei bastante lendo, porque eu ia lendo aos pouquinhos antes de dormir e recomendo demais a leitura. Esse é o tipo de livro que todo mundo vai gostar, sabe? Independente da idade, porque ele é realmente muito legal. Daí, atualmente, eu estou lendo A Relíquia, do Eça de Queiroz, que eu havia comentado também, mas agora eu já estou na página 151. Andei bastante, continuo achando um livro super bem humorado, porém, o Eça de Queiroz, ele descrevia muito. Então, nós temos descrições dos tipos de tecido, as texturas e tudo isso. Eu sei que é diferente de O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, que foram livros publicados antes de A Relíquia, esse daqui ele descreve mais a cena, tentando criar uma fotografia do que está sendo narrado. Enquanto que nesses outros dois livros, o Eça, ele descrevia atos sexuais, por exemplo, entre tantas outras coisas, que aqui não tem esse tipo de descrição, porque o autor, ele muda um pouco o estilo dele ao longo da carreira. Inclusive, numa aula de teoria da literatura, nós lemos uma crítica do Machado de Assis ao Primo Basílio e eu achei muito legal, porque o Machado não gostou nem um pouco daquele livro, apesar de reconhecer a qualidade do escritor, mas ele não gosta da estética mesmo, né? Ele encontra diversos problemas ali na narrativa e eu achei muito divertido ler, né, a crítica e depois ele ainda tem que dar uma resposta, porque o público da época que leu essa crítica no jornal não gostou nem um pouco, né? O Eça de Queiroz, obviamente, tinha seus fãs, seus leitores que responderam ao Machado e daí ele escreve uma segunda crítica, na verdade é só refutando tudo que os leitores falaram. Achei super bacana. Se vocês quiserem, depois que terminar a Relíquia, eu posso fazer um vídeo comentando sobre algumas características dele. Eu ainda não li os outros dois, né, que são anteriores. E falar um pouco também sobre essa crítica do Machado, alguns pontos estéticos que ele identificou em O Primo Basílio, se eu também identificaria aqui. Eu achei bem legal, mas eu considero um livro cansativo, por conta dessas diversas descrições. E vou seguir lendo, porque eu realmente achei engraçado. O personagem principal, ele tenta a todo custo ter o que ele quer. Então ele engana muito a tia, as outras pessoas, e eu quero saber que fim ele vai levar, sabe? Se ele vai conseguir ter a herança da tia dele. Nesse momento em que eu tô, ele faz uma viagem, porque a tia quer que ele faça essa viagem, para Jerusalém. E ele fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Né? O que tem no caminho de Portugal, que ele mora em Lisboa com a tia, até Jerusalém, que eu possa me divertir, que eu possa encontrar mulheres. Esse é o pensamento dele. E ele vai se enfiando, assim, sabe, em situações também muito estranhas. E eu tô gostando. Não sei se ele... Eu acredito que ele vai retornar ainda, né? Ainda falta aqui quase 100 páginas de livro. E se essa tia vai morrer, ele vive falando assim que a vida dele só vai começar quando essa tia morrer e deixar a herança para ele. Mas ele ouviu falar que a tia pensa em deixar tudo que ela tem para a igreja. E ele já está assim um pouquinho revoltado, né? Como assim? Eu sou o único parente dela e ela quer deixar tudo para a igreja. São esses pontos assim que tornam a leitura bem divertida. Daí estou lendo também Madame Bovary, do Flaubert, nessa edição aqui de sebo, que eu comprei no semestre passado. Eu acho que tem vlog meu aqui também lá nesse sebo. Ele foi R$10, mas é aquele esquema de páginas brancas e tudo. Só que esse aqui eu ainda estou no início. Mas hoje é domingo e até terça-feira eu preciso terminar a primeira parte. E isso são 84 páginas. Eu marquei aqui, eu tenho que ler. Eu tô na página 20, mais ou menos. E eu tenho que ler até 84. Eu vi que nessa primeira parte, o autor ele vai descrever a vida do Carlos Bovary, que é o marido, né, da senhora aqui, da Madame Bovary, que eu não sei o primeiro nome dela ainda. Então, essa primeira parte vai ser contando isso desde quando ele entrou na escola, o bullying que ele sofria, até ele decidir se casar com essa mulher. A segunda parte é o desenvolvimento ali dos relacionamentos, né, dos problemas no casamento deles dois. E a terceira parte, eu acredito que seja a Madame Bovary tendo que pagar pelas suas atitudes, né? Esse livro, ele na época em que foi lançado, ele foi editado porque o editor considerou
que havia muitas cenas aqui que não eram necessárias, que não combinavam com a moral. É um livro francês, então o autor ele foi censurado, diversas passagens foram cortadas para poder ser publicado na época, e ele respondeu ao crime, né? Porque a Madame Bovary, esse livro, ele é sobre adultério, então ela vai trair o marido. E ele não foi condenado porque consideraram que no final a Madame Bovary havia pagado por tudo que ela fez. Daí eu sei mais ou menos o que acontece, porque na faculdade de letras é assim, eles basicamente contam tudo do livro e depois mandam você ler. Então quando você vai ler, você já sabe tudo que aconteceu normalmente, e esse livro em específico eu estou lendo para uma disciplina. Durante um mês nós vamos ler Madame Bovary e comentar sobre aspectos do romance, né, focando muito na formação mesmo do romance. Então eu acho que vai ser muito legal. Daí no momento fico com esses 2 livros aqui em andamento, e nos próximos vídeos eu comento o que eu achei, posso fazer algum vídeo específico. O de Madame Bovary, como eu vou fazer um estudo, depois eu posso trazer algo mais completo sobre ele, a partir do que foi visto também na sala de aula, que eu acho que vai ficar bacana. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina, que eu tentei trazer em alguns takes para poder não ficar só falando aqui com vocês. Vou deixar aqui outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo, e eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.